Meu nome é Nirlando Beirão. Editei e fiz o texto final do livro que vocês vão ouvir. Este livro é resultado de 30 horas de depoimentos gravados em Sintra, Portugal. E de um mergulho num baú repleto de bilhetes, papéis rascunhados, agendas cobertas de anotações. Isso mesmo, Adriane Galisteu ainda conserva essa doce mania juvenil de anotar tudo em suas agendas. Tentei ser absolutamente fiel ao que Adriane me narrou. As mesmas palavras, o mesmo tom de voz, dolorido e emocionado. Quis conservar o olhar daquela menina que saiu de uma tarde de trabalho num autódromo para uma vida de princesa ao lado do príncipe das pistas. 2 ou 3 coisas me emocionaram particularmente no que ela me contou. Primeiro, a candura juvenil de quem nos melhores e nos piores momentos dessa história de amor se perguntava incrédulo: por que eu? Por que eu? Tem ainda um detalhezinho que pode parecer superficial, mas que me deu a verdadeira dimensão do que ela viveu ao lado de Ayrton Senna. Repassando as fitas da entrevista, reparei que Adriane dizia: Ayrton é, ou Ayrton faz, ou o Beco gosta, o Beco quer. Inconscientemente, ela continua tentando negar a triste, injusta e cruel realidade que se abateu sobre o amado, sobre ela e, de certo modo, sobre todos nós, os brasileiros. Com vocês, Adriane Galisteu e seu Caminho das Borboletas. Ai, que bom! Ele vai voltar mais cedo para casa. Foi um relâmpago na minha cabeça. Um pensamento egoísta, com certeza estúpido. Talvez inconsequente. Mas por um segundo eu tive este flash de esperança. Ele ia arrancar as luvas e capacete, sair do carro carregando aquela cara de garoto ofendido, fugir às carreiras do autódromo e das entrevistas. E aí já encontraria o comandante Marrone esperando por ele no aeroporto com a turbina ligada. Em poucas horas ele estaria se jogando nos meus braços, em outro país, em nossa casa no Algarve, em Portugal. O impacto do carro no muro ganhava bis e mais bis na TV. Curva de Tamburello era o nome do lugar, repetiam os comentaristas. Eu dei um salto do sofá, ainda segurando um prato de almoço na mão, um franguinho diet e legumes para manter a forma. Minha única companhia naquele casarão enorme era a Juracy, a caseira. Expectativa. Mas por que demorava tanto o socorro? Minutos de espera. Na verdade, me pareceram horas. Minha taxa de adrenalina foi subindo, mas confesso que não me desesperei de cara. Tinha certeza de vê-lo de repente, desatando o cinto de segurança e saltando lépido para fora daquela carcaça meio estrupiada. Nada. O primeiro carro de socorro, enfim, se aproxima. Nada. A narrativa do locutor da TV começa a dar sinais de ansiedade. Nada. Eu só gritava. Mas o que é que eles estão esperando? Perdi a fome. Colei os olhos no telão, enquanto o helicóptero com o cinematografista a bordo tentava, enfim, buscar uma imagem mais próxima. A coisa tinha sido muito pior do que eu imaginava. Mas eu nunca teria imaginado pior. E ainda me recusava a imaginar. Deve ter quebrado os braços ou uma perna, comentei. Não sei mais se para mim ou em voz alta. Sai do carro, sai. Eu tinha ímpetos de gritar e gritava. Ele não saía, pensei. Desmaiou? Mas o ligeiro movimento de cabeça, meio assim para a esquerda, que a câmera capturou, deu força à minha teoria. Ele pedia ajuda, implorava para que o retirassem dali. O amontoado de gente sobre ele, as frestas de imagem mostradas em meio ao atendimento, a aflitiva movimentação dos paramédicos, os comentários nervosos dos locutores foram desenhando a minha alma. Lenta, lentíssima, muito lentamente, o perfil do pânico. Eu vi os pés dele, sem movimento. Era revelação fatal. Eu sou expert na linguagem dos pés. Eles me dizem tudo. O que os pés dele me diziam ali, naquela hora, era a mais terrível de todas as coisas. Soltei meu desespero, berro,
pranto, medo, inconformidade, mas ainda um quê de esperança. E por que não? Uma sinfonia fúnebre se instalava na casa em que eu, na minha santa ingenuidade, pensava vê-lo chegar naquela noite, mais cedo, com aquele sorriso lindo, pronto para um reencontro que já demorava quase um mês. Depositaram o corpo dele inerte sobre a pista de Imola, e eu continuava brigando contra a realidade. Uma mancha vermelha no chão, da cor do sangue. Eu me apavorei, mas uma alma piedosa me enganou. Não é nada não, Adriane, é uma espuma nova que eles estão usando contra incêndio. E eu acreditei. Mas um telefonema me chamava a razão. De Sintra, da quinta onde mora com seu marido, o banqueiro Antônio Carlos de Almeida Braga e suas filhas, minha amiga Luísa mostrava uma voz muito preocupada. O Braga ligou de Imola. É grave, é gravíssimo. Você tem que ir para lá agora, imediatamente. Luísa, vem comigo, por favor, não me deixa sozinha. Ela ia alugar um jatinho em Lisboa, até o Faro, meia hora. De lá, direto para Bolonha. Tentei me fixar na ideia do encontro próximo, ainda que doloroso. Machucado que estivesse, eu queria pegá-lo, tocar no seu peito, acariciar seus pés. Sonhava com contato físico, pele na pele. Eu queria sussurrar-lhe no ouvido coisas bonitas e encorajadoras. Agora, é a minha mãe ao telefone do Brasil. Filha, o que aconteceu? Ela está chorando muito e eu tento consolar. Não, mãe, acabou de dar uma notícia que ele voltou. Dri, cai na real, disse a minha mãe. Só um milagre. Senti alguém me dar um copo d'água e colocar uma pílula na minha boca, com certeza um calmante. Esparramada sobre o sofá, chorando muito, os intestinos em ebulição, eu tive a ideia de ligar para a mãe dele, que estava na fazenda de Tatuí. Zaza, Zaza, eu não tinha muito o que dizer para ela. Fala, menina. Acabou de dar aqui uma notícia de que ele recobrou os sentidos. Ele vai ficar bom. Estou pegando um avião às 14h30 para Bolonha, ela me avisou. Então a gente se encontra lá, porque eu também vou. No aeroporto do Algarve, a tarde começava a cair. Teríamos 3 horas até Bolonha, anunciou o piloto. Luísa estava muito nervosa, mas argumentava. Ele é forte, Adriane, ele é um touro. Mais notícias do Braga, eu quis saber. Nada, disse ela. Mas é muito grave. Aquele ombro materno ou irmão, sei lá, ajudava a tornar as coisas menos difíceis. O comandante levou o jatinho até a cabeceira da pista e pediu autorização para a decolagem. Demorou 2 minutos. Estranho. Desacelerou e começou a refazer o caminho de volta. Eu não tenho autorização da torre. Há um chamado para a dona Luísa ou para a dona Adriane. Quando a porta do jatinho se abriu, Luísa e eu descemos. Eu senti que toda e qualquer palavra tinha perdido a razão de ser. Tudo. Rigorosamente tudo e todos, rigorosamente todos, me davam a notícia definitiva. Em seu silêncio aterrador, eu tremia dos pés à cabeça. A Luísa voltou pálida, sentou do meu lado, pegou na minha mão. Adriane, quis se controlar. Luísa, me fala tudo. Só não me fala que ele morreu. Ele morreu. Vou preparar o jantar para ele. O combinado é buscá-lo às 20h30 no aeroporto. Não foi isso, Luiz? Luiz, amigo da casa e do beco, não respondia. Juracia caseira do Algarve entrou em delírio. De minha parte, entreguei os pontos. Estiquei na cama e fiquei horas ali entorpecida, sem reação. Luiz achava melhor desistir de Bolonha, ir para a casa dela em Sintra. Entre um telefonema e outro do Braga, que velava o herói morto, ela me deu um tempinho para me refazer. Junto o que eu trouxe do Brasil, a malona, tudo. Os 3 volumes que eu tinha acabado de desfazer em menos de 24 horas antes, com toda uma equipagem para passar 5 meses de temporada europeia ao lado dele. A temporada acabou antes mesmo de começar. Mais um favorzinho, pedi. Atrás da porta do banheiro, tem lá uns shorts e umas sweatshirts dele, que eu tinha usado naquela manhã enquanto corria. Calção e suéter ainda estavam suarentos. A Clara sentiu que aquela hora era a hora de despedida. Mais nada de lembrança? Perguntou. Tinha sim. Uma visita solitária ao gramado, à piscina, à lua, ao silêncio da rua,
ao escritório onde o fax emudecera, às fotos dele, aos troféus de uma carreira brusca e incompreensivelmente interrompida. Vi o som, tremendo aparelho que ele trouxe da Suíça. Por sinal, ele adorava. E por curiosidade, eu quis saber qual teria sido o último CD que ele ouviu na vida. Phil Collins, tudo a ver. Isso eu tinha direito de partilhar com ele. Guardei o CD, caminhei com minhas lágrimas em torno da casa. Uma escuridão baixou sobre mim. Senti que minhas pernas não reagiam ao comando do meu cérebro. Eu despertei à vista daquela que todos chamavam casa do Ayrton. Bati de cara na realidade. Eu não posso acreditar, Luísa. Ele não me deixou. Ele não fez isso comigo. Ele sabe que não pode fazer. Eu sei. Ela chorava e me consolava. Então não me põe naquele quarto. O nosso quarto, eu queria dizer. Não, Adriane, você vai dormir na casa grande, aqui em cima, bem ao meu lado. Mas nem assim. Tudo me fazia lembrá-lo. Ainda outro dia tínhamos jantado naquela casa. Tínhamos rido, conversado, feito os planos com os nossos adoráveis anfitriões. Minha cabeça rodava em círculos. Ayrton me disse uma vez: Dri, o fraco não vai a lugar nenhum. A propósito, não sei de quê, qualquer bobagem. Mas o pensamento me voltou exatamente naquela hora em que eu me sentia fraca, completamente fraca. Tentei reagir. Luísa, quero assistir tudo sobre o acidente. Tudo. Tem certeza? Absoluta. Me dá o telefone da SIC, da televisão, que eu vou ligar e pedir para que eles me mandem todos os vídeos da corrida. Eu faço isso por você. A TV repetia e repetia a carnificina que tinha sido Imola. Vi e revi o acidente do Ayrton. Tentava compreender o incompreensível. Explicar o inexplicável. Passei a noite em claro, feito assombração. A Luísa velou minha dor. Tentou me acomodar para um ligeiro descanso, umas horinhas de sono que fosse. Mas foi inútil. Pela tela de uma TV, eu experimentei a irrealidade da perda do meu príncipe encantado, do meu amor, da razão da minha vida. Dos abismos da minha precária consciência, eu tentava me apegar a qualquer coisa que fosse, para escapar à impressão de estar vivendo um pesadelo. Insisti. Queria ir para Bolonha. Aquilo que eu mesmo buscava em vida, agora queria na morte. O toque nos pelos no peito, os pés, o rosto, a máscara fria da morte. Só vendo para acreditar, essa ideia de pluft, tchau, não me conformava. Estou indo, Braga. Eu implorava para aquele que tinha sido paizão do Ayrton e que agora tinha que manter a frieza para encarar burocracia, papelada, autópsia e embarque do corpo. Não vem. Ninguém entra na morgue, o Braga desconversava. Tem 5.000 pessoas lá fora se acotovelando. Soube depois que Joseph, o fiel massagista do Ayrton, entrou. Que Gerhard Berger também entrou. Celso, diretor do escritório em São Paulo, assinou o reconhecimento. Leonardo não. Alguém lhe sugeriu que o rosto do irmão estava deformado demais pela batida. De fato, num telefonema posterior a Sid Walkins, médico de plantão da Fórmula 1 e, por sinal, amigo do Ayrton, contou que Senna não tinha como sobreviver quando ele tirou o capacete dele, ainda na pista de Imola. O sangue esguichou. Perdeu 4 litros de sangue na pista. A traqueotomia feita ainda no asfalto era uma desesperada tentativa de fazê-lo respirar, engasgado com a sua própria massa encefálica. Massagem cardíaca, tudo isso era jogo de Senna. Só um idiota poderia acreditar na chance dele estar vivo. Senna morreu na pista, mas o circo não pode parar. Mais uma noite de insônia, pânico e recordações. Na terça-feira recebi os tapes, vi, revi, parei quadro a quadro. Flashback de uma conversa nossa, antiga, e eu diria mesmo rara, a respeito do perigo numa corrida. Dri, quando eu vou bater o carro, eu sei que vou bater, Beco me disse uma vez. Eu não fico cego. Tem piloto que diz que apaga tudo, mas eu sinto que vai acontecer. A única coisa que eu peço é não bate de frente, não bate de frente.
Ele deve ter assistido, portanto, a cena final, com aquela sua clareza de mente. Pensei. Queria ser um neurônio dele, para compartilhar esse fio de consciência, de sentir o que se passou na cabeça dele naquele minúsculo momento. Não me conformava. Não, ele não. Ele tinha 34 anos, era inteligente, vitorioso, um coração desse tamanho, um ser humano daquele jeito. Por que não eu? Tudo foi por água abaixo. Não quero tirar de ninguém, da família, dos amigos, dos fãs, o direito à dor. Mas o que eu perdi era o que eu tinha de mais importante na minha vida. E isso não é pouco. Eu tive 405 dias de Ayrton Senna para mim. Os pais dele o tiveram por 34 anos. Se eu estava daquele jeito, imagina eles. Todos aqueles dias eu tentei desesperadamente estar junto da Zaza, da mãe, ou do seu Milton, o pai, ou dos irmãos Viviane e Léo. Ligava para a família e a empregada da fazenda atendia. Dona Neide, como está? Perguntava eu com certa formalidade. Ela foi medicada e está deitada, dizia Edneia. E o senhor Milton? Também medicado e dormindo. Eu liguei várias vezes. Sempre era a mesma coisa. Eu queria estar próxima, fosse como fosse. Impossível. Comecei a estranhar. Talvez eu seja uma lembrança muito viva do Ayrton, uma imagem fortemente ligada a dele. E eles queiram me evitar. Luísa me desencorajava. Para de ligar para lá, Adriane. Braga, sim, lá de Bolonha, dava notícias de 5 em 5 minutos. Percebendo que eu estava ansiosa e meio xarope, Luísa soube que Juraci estava voltando para o Brasil naquela noite e me perguntou se eu não queria acompanhá-la. De jeito nenhum. Eu vim com ele e vou com ele. E com vocês. Minha sorte foi que o Braga apareceu finalmente. Comentei aquela longa conversa que eu tive com o Beco na madrugada de sábado, depois da morte do austríaco Roland Ratzenberger, de seu desânimo e do seu choro convulsivo. Eu sei de tudo, garotinha. Braga conhecia o Beco e sabia do que se passava no fundo do seu coração. O ídolo é um alvo fácil para a intriga, para o veneno, a inveja, o medo dos que gravitam em torno dele, a insegurança de quem tenta inutilmente controlá-lo. Braga sabia que Ayrton estava sob pressão, de que a Benetton e Michael Schumacher não eram as únicas coisas do mundo que atormentaram seu sono. Mas sabia da integridade do amigo, da força da sua determinação e da sinceridade de seus sentimentos. O Braga me botou sob sua generosa asa. Vamos nos arrumar para viajar amanhã para o Brasil. E você vai desembarcar conosco, garotinha. Você pode aprender muitas coisas de uma hora para outra, tanto para o bem como para o mal, até nunca mais ver inocência. Naquele momento, eu gostaria de já ter em mãos a frase de uma amiga desconhecida, porém amiga, que me mandou depois numa carta afetuosa. Sossega, meu coração. Já enfrentaste coisa muito pior do que isso. 15 de março, teste lá na Elite, às 4 da tarde. Perdida numa página qualquer da minha agenda, escondida num amaranhado de coisas a fazer, contas a pagar, telefonemas a dar, está rabiscada aquela anotação que iria mudar o rumo da minha vida. Vocês acreditam em destino? Eu tenho que acreditar, e vocês vão entender por quê. Quando a Karen Booker, da minha agência, me ligou, eu quis recusar, e ela me explicou, recepcionista de um grande prêmio no Brasil. Uma grana legal, Adriane. Às 6 da manhã de sexta-feira, lá estava eu, a bordo de um táxi de muitos bocejos a caminho da Elite, o ponto de encontro para Interlagos. Primeiro treino. No autódromo tivemos um Mobral rapidinho da Fórmula 1. Eles nos introduziram na linguagem do circo, por exemplo, cockpit, pit lane, pit walk. Sábado, de novo. Madrugada, madrugada. Segundo treino, dessa vez, o treino oficial. Os motores voltam a roncar. O Dudu da Shell vem, de repente, com uma bomba. Dali a alguns minutos, sabe quem queria visitar em pessoa o Hospitality Center da Shell? Isso mesmo, ele, Ayrton Senna. Eu não o conhecia. Até aquele dia, ele não era o meu ídolo. Passaria a ser, por toda a eternidade. Ele chegou.
Uma cena que eu iria rever infinitas vezes. Uma multidão compacta, ansiosa e navegando no meio daquele mar, um solitário bonezinho do Banco Nacional, anunciando a aproximação do ídolo, empurra-empurra, confusão, quase histeria. Dura é a vida de um Ayrton Senna. Pensei comigo mesmo. Olhou para você, provocou a Nara. Foi para você, devolvi. Para mim ou para você? Para mim ou para você, e foi assim, sabe? Domingo da corrida, novo passeio pelos boxes, com os convidados, entre o warm-up e a largada. Perto da McLaren, um gordinho simpático de cara bonitinha me abordou. Olha, eu sou assessor de assuntos particulares do Ayrton Senna. Ele me pediu para pegar seu telefone. Eu achei que era gaiatice, mas dei. O da minha casa, do trabalho. Incrédula, vi se aproximar um senhor que repetiu. Dá o fax também. Eu, silenciosa. É isso mesmo, garotinha. O cara está paradão em você. Eu guardo no baú das minhas melhores lembranças a primeira vez em que ouvi pronunciar a palavra garotinha. Eu amo o Braga, o Dr. Braga, o Braguinha, o Bragota. Eu amo ouvi-lo dizer garotinha. Logo notei que o tal assessor se encarregou de colher outros telefones das meninas da elite e desencarnei. Ficou a expectativa de uma nova visita do piloto, anunciada pelos diretores da Shell. Estávamos nos divertindo. E olha lá aquele bonezinho azul do Banco Nacional se aproximando de novo, engolfado no mar de tietes. Dessa vez, ele ficou um pouquinho mais. Estacionei bem na frente dele, olhando para cima, fila do gargarejo. Ele falou pausadamente, remoendo cada palavra que pronunciava. Falava e olhava para baixo, quer dizer, olhava para mim? Será? Coincidência. A saída entre cotoveladas e pedidos de um autógrafo, aí sim, uma olhada nítida e um largo e lindo sorriso para mim. Para mim? Olho para trás e eis que eu vejo de novo a Nara. Aquele 1,70 m de mulher bonita e beleza morena. Ah, então é isso. O negócio dele definitivamente é a Nara. Mas alguma coisa tinha tocado em mim. Descubro-me torcendo freneticamente por ele. Alain Prost na frente. De repente, um milagre. Uma nuvem negra, única em todo o céu de São Paulo, sobrevoava o autódromo. Cai uma chuvarada e o Prost roda e sai da corrida. A torcida vem abaixo, ainda me lembro os palavrões que ouvi. E a chuva para. Ayrton Senna é o vencedor. Tempo de comemoração. Os diretores da Shell anunciam uma festa surpresa em homenagem ao campeão. Ele deu uma de Cinderelas avessas. Ao som das 12 badaladas apareceu. O Lamelight regurgitava de gente. Música e dança à espera da estrela da tarde e do convidado da noite. O campeão. O sorriso dos garçons abria a passagem que o empurra-empurra dos tietes insistiam em bloquear. Medi minha impaciência, senti o drama e consultei o staff da Shell. Iria cumprimentar o Ayrton e me retirar estrategicamente. No que busquei de novo com o olhar o nosso convidado, eis que já o vejo muito bem instalado no camarote, sendo abraçado por um outro herói nacional, Pelé. E mais o tal gordinho da corrida e o irmão dele, Leonardo, que eu já conhecia por fotografias e histórias, muitas contadas pelas modelos da elite, e todo esse belo quadro moldurado por pelo menos 2 dezenas de mulheres bem bonitas e aparentemente bem disponíveis. Abri caminho com os cotovelos até o camarote e fui dar um alô. Mas o próprio Ayrton pediu para o segurança me dar passagem. Segurei na mão dele para um rápido parabéns. Senti que ele estava eufórico com tudo aquilo, a vitória, a comemoração e o paparico. Ele manteve a minha mão na mão dele e eu desconversei. Você foi o máximo, eu estou aqui em nome da Shell. Nada de soltar a minha mão. Só para, de repente, capturar uma taça de champanhe e me oferecer. Comemore comigo. Obrigada, mas não bebo, eu disse. Mas é um dia especial, eu ganhei. Você não bebe nada? Nadinha, desculpa. Então fica aqui com a gente. Mais uma vez, desculpa. Mas eu não estou gostando muito desse clima de camarote número 1, não. Senti uma certa decepção no rosto dele, mas fiquei firme. Só me permitia um escorregão mais pessoal antes de virar as costas. De qualquer modo, você tem meu telefone. Levei comigo aquela mistura de sentimento que vai desse, pô, ele me tocou, até o, isso tudo é um grande absurdo, é muita pretensão. Mas absurdo mesmo foi quando às 9 da manhã do dia seguinte, a empregada veio me chamar para o desespero de quem odeia ser despertada cedinho. Telefone é um tal de Ayrton. A voz serena e doce que ouvi foi uma ducha na minha irritação. A gente vai dar uma churrascada em Angra, você não quer vir? Vacilei. Disse que tinha muito trabalho pela frente e precisava de um tempo para responder. Pela primeira vez eu tomei contato com o estilo daquele que, não por acaso, era o rei da velocidade. Agora, o que é que você vai fazer agora? Agora? Eu tenho um teste para um comercial. Ele não desistiu.
Então, depois do teste, me liga. E me deu aquele telefone direto que faria o fascínio de tantas fãs e de tantos jornalistas. Não sei bem qual era a minha intenção, mas por via das dúvidas eu comprei 15 fichas de telefone e me dirigi direto para o orelhão mais próximo. Nervosa porque eu não sabia nem como chamá-lo. Ayrton? Ayrton Senna? Quase desliguei quando a secretária sacou do quem gostaria. Adriane, respondi desenxavida, me culpando pela certeza de que ele jamais viria ao telefone. Veio interessado. E o teste? Como é que foi? Legal, fui bem, eu acho. Mas e a churrascada em Angra, você não vem? Senti que não daria para despistar mais. No nervosismo, escapei pro horóscopo. Escuta, que signo você é, hein? Do nada, ele brincou. Eu sou de Áries. Eu também, comemorei. Sou meio tímido, você me entende, não é? Tímida e confusa, eu. Meio difícil dizer essas coisas, mas eu queria te convidar. Ah, entendo. Mas me desculpa, eu não te conheço. Como não me conhece? Ele reagiu com ímpeto ariano. Todo mundo me conhece. De matéria de jornal, de entrevista de TV, mas como homem, como pessoa, eu não te conheço. Eu não tenho a menor ideia de quem você é. Cabeça dura de ariano. Então, vai ter hoje uma boa chance de me conhecer. Estou dando um jantar às 9 horas da noite no The Place, você está convidada. Sei lá, não registrei, chovi em São Paulo, deu aquela preguiça. Eu ainda estava cansada das emoções do Grande Prêmio. Enfim, não apareci. Na manhã seguinte, já estava estacionada no meu lugar habitual lá na Elite, ali na região da Avenida Faria Lima. Quando olhei para a janela, eu senti um sobressalto. Eu só posso estar alucinando, pensei comigo mesma. O que eu via na porta da agência era um Honda negro reluzente de tão novinho. E dentro dele pilotando quem? Quem? Ayrton Senna. Logo notei que tinha domínio perfeito das minhas faculdades mentais. De mais a mais, era inconfundivelmente de felicidade o sorriso que exibia o rosto da Daniela, uma das meninas lá da Elite, que eu acabara de ver desembarcando de um carrão. Daniela estava radiante. Vocês viram quem acabou de me deixar aqui na porta? Não. Quem? A mulherada curiosa aglomerou. O Ayrton Senna, o meu novo namorado. Dúvida, ciúme e jeito de pedir. Conta mais. Pode acreditar, ele é o máximo. Estou apaixonada. Eu com os meus botões. Ela foi no jantar que eu não fui. Gente, ele até botou pasta de dente na minha escova. No nosso primeiro encontro, ele quis fazer a mesma coisa comigo. Reagi na base do... Pô, Ayrton, essa eu já manjo, né? Loira de olho azul, mulheraço bonito, carinha tinha bom gosto. De repente, estava todo mundo comentando que ia haver uma churrascada em Angra. Aí eu relaxei. Então é uma festa? Convite a geral? Peguei o telefone e disquei para ele. Pô, garotinha, você não apareceu? Me repreendeu carinhosamente. E Angra, você vai furar outra vez ou não? Tentei desconversar, louca, porém, para dizer sim. Não deu para ir. Sobre Angra, eu já disse que preciso te conhecer. Contra-ataque arisco dele. Olha, eu estou querendo ir amanhã. Por que antes disso, então, você não passa no meu apartamento e a gente conversa? Fiquei de posse daquele valioso tesouro escrito num pedacinho de papel, o endereço Rua Paraguai, 74, 17º andar. A aventura me atraía e me repelia. Eu voltava sempre para o mesmo ponto de interrogação. Mas por que eu? Meu olhar de mulher passeou rapidamente pelo apartamento que ele dividia com o irmão Léo, típico de solteiro, mas com móveis de muita qualidade e um toque de bom gosto. E aí? Ele se sentia tão inibido quanto eu. Dava para cortar até o ar com uma faca. Ele tomou a tímida iniciativa de quebrar o gelo. Muito prazer, eu me chamo Ayrton Senna da Silva, tenho 33 anos e não tenho namorada. Como não? Eu conheço a sua namorada? A perplexidade dele parecia sincera. E eu? Você sim. Mas quem é ela? Descrevi loira, olho azul, alta. Ai, meu Deus, os efeitos perversos da bebida. Logo eu que não bebo, penitenciava-se ele. De vez em quando, isso acontece. Ficamos conversando. Em nenhum momento eu enxergava naquele ser humano descalço que tomava uma vitamina C um mitológico personagem de macacão e capacete que enfeitiçava os fãs do automobilismo no mundo inteiro. Para mim, era um momento muito especial e imprevisto. Falamos de tudo. Voltou, enfim, ao assunto Angra. Iam muitas pessoas, seria uma festa, nada de formalidades. Eu não sou do tipo de arrancar pedaço não, ele brincou. Na verdade, eu já estava super decidida. Angra, lá vou eu. Pela primeira vez eu saía de casa a passeio e não a trabalho. Na minha confusão momentânea embaralhavam-se uma crise conjugal e delírios profissionais.
O helicóptero esperava por nós, pousado no heliporto do prédio do escritório dos Senas, no bairro Santana. Como eu, sinceramente, queria desanuviar na viagem, sem nenhuma outra intenção além disso, foi um alívio perceber que já esperavam por nós Norio Koike, o incansável japonês frequentador do circo da Fórmula 1, mas que acabou virando fotógrafo particular do Ayrton, e mais 2 meninas da elite. Alívio para mim, choque para elas, que não esperavam me ver ali chegando com o ídolo. Primeira viagem de helicóptero e logo com quem? Se aqueles dias em Angra foram a chance de conhecer a intimidade do maravilhoso ser humano Ayrton Senna, muito desse conhecimento foi revelado através do contato travado com os amigos dele. Pois a vitória do GP Brasil abriu a temporada de festas. Maria e Mateus, os encantadores caseiros de Angra, paixão do Beco, que eu acabaria por assumir também como minha paixão, estavam super eufóricos. Mas a recepção barulhenta mesmo, com direito a muito rabinho balançando e pulinhos de alegria, quem propiciou ao helicóptero foi a Kinda. Despudorada, a Kinda se jogou nos braços do Beco. Agarrei a minha mala e fui me refugiar dentro de casa, deixando para trás o som dos rosnados ameaçadores. Pensei comigo mesma, concorrer com essa daí não vai ser fácil não. Em noites atribuladas, eu reproduzo mentalmente aqui a arquitetura sóbria do casarão de Angra. O barulho das ondas que vinham morrer aos pés da nossa janela. A explosão das estrelas no céu, as gargalhadas dos convidados, o ronco dos motores dos jet skis e das lanchas, o voo nervoso do helicóptero, os latidos apaixonados da Kinda e na contraluz do luar que banhava nosso ninho de amor, aquele rosto esculpido por um artista, as feições delicadas, os olhos úmidos de carinho, a boca sempre ameaçando um sorriso lindamente tímido, ou sei lá, timidamente lindo. Ele recrutou todos os elementos, e mais alguns, para comporem o cenário da nossa primeira noite de amor, que, na verdade, foi a última noite de todas as que passei naquele meu maravilhoso fim de semana em Angra. Eu sou capaz de jurar que Beco chamou os grilos, encomendou o pio das aves noturnas, solicitou a presença das ondas, convidou a lua e todas as estrelas do zodíaco para servirem de testemunha daquele momento mágico. Orquestra e iluminação, som e luz. A natureza de Angra, em festa, colheu os primeiros sussurros de 2 enamorados. Não estava nos meus planos, mas aconteceu na pureza de um encontro não programado. Senti, é claro, que ele me dedicou desde nossa chegada as suas melhores atenções. Eu observava, vi que ele me observava. Nem bem tínhamos chegado, mal refeitos de um almoço principesco, ele foi me buscar na praia, onde eu tinha esticado a minha canga para tomar sol. Ayrton tomou-me pelas mãos e me convidou para o mar. Acabei de comer, hesitei. Sempre ouvi histórias tétricas de congestão e essas coisas. Ele me gozou até. Está com medo de morrer, é? Sei lá. De repente eu sinto um safanão e caio na água e tibum. Meus olhos se abrem e, após o mergulho sem querer, sobre 2 expressões de uma genuína felicidade. A da Kinda, que abanava o rabo, radiante em sua silenciosa vingança, e do meu anfitrião, que gargalhava. Morreu? Não morreu. De repente, também se joga. Eu vou morrer junto com você. Da praia, Norio disparava seus cliques incansáveis. Uma multidão aportou por lá de noite. O QG da animação era o salão de jogos, que ficava num plano um pouco mais alto em relação ao casarão principal. E eu cheguei num vestidinho branco, tênis branco, cabelo molhado do banho, cara limpa. Estava queimada de sol. Estava feliz e me sentia bonita. Fazia tempo que não me dava direito de viver, impunemente, de um jeito tão leve, gostoso, sem ressentimento. Você toma o quê? Ele se achegou, bem gentil. Eu não bebo nada. Coca-Cola, talvez. Eu te acompanho. Não só na bebida. Foi-me conduzido pelo salão, apresentando um a um de seus amigos. Dançamos. Horas a fio. Carinho nos gestos e nas palavras. Beijinho de tchau e até amanhã. O tempo ali não significava jamais um desperdício. Era uma soma. Sol, mar, carinho. Eu senti que cada minuto a temperatura entre nós crescia. A noite toda relax, eu me vi sentada no sofá, tomando a invariável Coca-Cola e vendo e ouvindo Gênesis no telão. Sentou-se ao meu lado, um brilho iluminava seu rosto bronzeado e seu sorriso adolescente. Senti pela primeira vez o calor de uma aproximação, real e espontânea. Ele tinha a óbvia dificuldade em dar o primeiro passo. Eu, mesmo querendo muito, nunca dou o primeiro passo. Mas entre nós havia algo mais. Uma conversa longa, um olhar, um toque. Ele tentou me beijar e eu esquivei e bateu na trave. Ainda com um sorriso amarelo, ele me seguiu.
Não esperou que eu me sentasse de novo. De pé, ele me beijou. Primeiro beijo, um beijo de verdade. E mais um, e mais outro, e muitos beijos. Beijos e beijos e beijos. Parece que a noite estacionava em cima das nossas cabeças. Tudo parou, a noite, o tempo, os ruídos do mar e o vento. Beijos e carícias, não mais do que isso. Fique sabendo que isso para mim é muito sério. Interrompi. Para mim também, disse ele. Nosso primeiro momento de paixão explícita. Constrangimento absoluto na manhã seguinte. Constrangimento e dúvida. Tomei uma distância proposital. Juntei-me à moçada, mas eu não tinha como não reparar nele. E toda vez que eu olhava, lá estavam os olhos dele, mais meigos do que golosos, cravados em mim. Eu passava por um período de grande confusão na minha vida. Aquele dia magnífico em Angra, o sol, o mar, o cenário, as pessoas, tudo aquilo me fazia esquecer o passado, o presente e o futuro. Eu vivia um momento, era o que importava. No final da tarde, na lancha, voltando do Saco do Céu, Ayrton me surpreendeu com uma prolongada carícia no cabelo e logo um beijo. A temida Quinda, que nos esperava no pier, abanando o rabo, aproximou-se de mim, quase rebolando, e lambeu minha mão. Carinhosa, ela foi a primeira a entender. Sabe quando ele arriscava tudo numa daquelas ultrapassagens impossíveis? Foi meio assim comigo. Você está num quarto sozinha, com 2 camas, começou. Vou ter que te mudar. Aí eu despistei. Tudo bem, eu durmo na sala. Probleminha, a sala também está ocupada, continuou. Aliás, isso daí não é um problema não, é uma solução. E onde é que eu fico? Me fiz de boba na hora, né? Eu te mostro. Subiu comigo até meu quarto e eu, envergonhadíssima daquela bagunça da praia, roupa jogada aqui e ali, ele pegou as minhas malas, abriu uma porta e apresentou. É o meu quarto. Agora também é seu. Fique à vontade. O amor fluiu natural, sem pressa, gostoso e espontâneo. Sem falso moralismo. Dormir no quarto dele não significava para mim, obrigatoriamente, uma noite de sexo e intimidade. Havia um clima entre nós, uma aproximação, um desejo. Mas eu teria pudor de embarcar numa aventura pela aventura, e no dia seguinte, literalmente, tchau, e até mais. Dormir com um mito, com um ídolo, uma celebridade internacional. Televisão ligada, eu metida num pijamão quase blindado, cama king size e chance de rolar para um lado para o outro numa fuga estratégica. Beijinhos, carinhos e até amanhã. Eu não tive tempo de contar até 5. Com aquele meu sono juvenil, eu despenquei. Sei lá quanto tempo depois, uma vaga recordação de uma claridade que veio nos meus olhos, eu levei um cutucão. Olha, eu não estou entendendo nada, ele me disse, acendendo a luz e se apoiando no travesseiro. O que você quer? Quer casar comigo? Tem uma igrejinha aqui na Praia da Jipoia, é só juntar as testemunhas e ir até lá. Continuou a falar. Ia dizer que era tudo muito especial, que existia uma magia entre nós e que isso não era um sentimento que ele tivesse assim, em qualquer momento, e que ele, por muitas razões, tinha sido uma muralha emocional, mas que eu, em apenas 2 dias, tinha feito um furo nessa muralha. Falava e acariciava meu pé. Ai, o pé não, eu pensava, o pé não, logo no meu ponto fraco. De repente, beijou os meus pés com uma enorme delicadeza. Você é a primeira mulher de 3 anos para cá que me provoca esse desejo, de beijar os pés. Não só, de beijar o corpo inteiro. Eu queria guardar esse momento só para mim e para ele. As estrelas piscavam em quente cumplicidade. Ele parecia feliz. Eu estava feliz, imensamente feliz. Angra passou a ser a minha casa, a nossa casa. Compartilhei com ele vários lares. Moramos juntos no apartamento da Rua Paraguai, em São Paulo. Dividimos, certas noites, quarto e cama na casa dos pais dele, no Pacaembu, onde a Zaza me acolhia como uma filha e dava colo a muitas das minhas ingênuas confidências de menina de 20 anos. Estivemos juntos no apartamento de Mônaco antes do GP de 93. Viajamos pela Europa e Oriente. Frequentamos por longos períodos a Fazenda Dois Lagos, em Tatuí, no interior de São Paulo, junto com a família, com toda a família, o Sr. Milton, a Zaza. Em Portugal, vivemos na casa do Algarve, assim como passamos momentos inesquecíveis na Quinta de Sintra, no anexo que o Braga batizou afetuosamente de Casa do Ayrton. Mas se alguém pede para eu contar qual era a nossa casa, o nosso lugar, o que me vem absolutamente rápido na minha cabeça é aquele deck de Angra, a varanda, a piscina, os jet skis. Eram 6 mais ou menos. O pôr do sol da aquarela, a lua, as estrelas e a mais perfeita configuração de um paraíso. Angra, sim, porque era ali que eu tinha o beco só meu, a milhas e milhas de distância da instituição mitológica Ayrton Senna da Silva. Sem egoísmo, era ali também que ele se tinha só para si.
Um homem, um amigo, um moleque, palhaço, inquieto, preguiçoso, esperto, bobo, frágil, mas forte naquilo que era verdadeiramente fundamental para um ser humano ser forte. Angra tinha um poder curativo sobre ele. Angra, grau zero de adrenalina. Numa dessas fugas estratégicas a dois, fomos de jet ski até a Praia dos Macacos. Caminhamos de mão dadas, acobertos pela natureza selvagem. Foi sempre assim o nosso amor. Algumas palavras essenciais e muito silêncio. Os gestos, os toques, os olhares tinham equivalência carinhosa de um dicionário de verbetes românticos. Ele continuou a caminhar enquanto eu me esticava numa canga preta com estampas de baile. Ele parou e veio se deitar ao meu lado. Espremidinhos naquele pedacinho de pano, sem trocar palavras, adormecemos. Se alguém passasse por perto, não haveria de acreditar que um sono plácido embalava numa tarde de sol o tricampeão da velocidade. Um homem sobressaltado pela obrigação do desempenho e da vitória, ele dormiu. Eu dormi. 2, 3 horas. Quando despertamos, Vênus já brilhava e a noite começava a dominar o céu. Ele abriu os olhos e viajei. Você me fez viajar. Com seu peso pena em cima de mim, você não percebeu, não? Outra vez, ele me mostrou um poema em forma de oração guardado dobradinho na sua carteira. Tinha o título Pegadas na Areia e tinha uma história e contou que passava por um momento difícil na sua vida. Estava em Angra, saiu sozinho para correr numa praia deserta e pilotando o helicóptero, sozinho não, acompanhava-o a Kinda. Desceram, ele vestiu o tênis e foi correr. Kinda, discretíssima, ficou sentada na areia observando o mar. O silêncio era absoluto. Ele só ouviu seus próprios passos e o piso duro da praia. Foi até o canto da praia e voltou. Viu as marcas de seus pés na areia. Nada mais que aquilo indicava a presença de algum tipo de vida naquela imensidão. Foi um momento mágico, de revelação. Ele refletiu sobre sua solidão que lhe doía no peito, que lhe parecia enorme. Mas pensou, aquelas suas pegadas na praia eram uma migalha na amplidão do universo. Ele se sentiu vivo e minúsculo, diante do mistério da criação. Infinitas são as maneiras de Deus de se revelar aos homens. Para o Beco, bastaram as marcas na areia, num dia de sol, na vasta solidão de Angra dos Reis.